11 de agosto de 2022, nesta quinta-feira, a igreja celebra a memória de Santa Clara, Virgem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Louvado seja Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Nós vamos meditar o evangelho proposto pela liturgia da igreja, Mateus 18, 21 até 19:1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, o Evangelho de hoje nos apresenta a questão do perdão. Da mesma maneira como Deus nos perdoa, nós assim também devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que, de uma maneira ou outra, durante a nossa caminhada, nos decepcionaram ou provocaram em nós marcas da humilhação, da traição ou de outros fatos similares. É bom sempre lembrarmos, sempre,
que o perdão que nós recebemos de Deus é muito maior do que o perdão que nós devemos dar àqueles que nos ofenderam. Por pior que seja, meus queridos, por pior que seja a decepção com alguém ou a humilhação que alguém nos causou, o nosso perdão nunca será maior do que o perdão que Deus nos dá, porque as nossas faltas são muito mais graves do que as faltas que um ser humano pode fazer contra nós. E nós queremos gozar do favor de Deus, mas não queremos dar o perdão ao outro. Isso é incoerência. É disso que fala o Evangelho de hoje. Se nós queremos o perdão de Deus e queremos habitar na presença de Deus depois dessa vida, nós precisamos aprender a perdoar o outro já, agora. Meus queridos, não deixemos para depois. E a grande pergunta é: o que é passível de perdão? Às vezes nós queremos nos enganar a nós mesmos, né? Dizendo, eu perdoo, mas eu não esqueço. Ou às vezes dizemos, eu perdoo, esqueço, mas eu não quero ver a pessoa na minha frente. No fundo, nós queremos enganar a nós mesmos, né? Porque o perdão, ele promove um recomeço no relacionamento. Não é simples. Alguém que te causou um dano tremendo, você conviver com aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos, para a gente chegar nesse estágio, de muita oração. Muita. Mas precisamos tentar, meus queridos, porque senão, enquanto não perdoarmos, nós ficaremos presos até pagarmos o último centavo, nos diz o Evangelho. É melhor perdoar já e não deixar para depois. E o perdão, ele vai desde aquelas implicâncias mínimas que sejam contra alguém que nos incomoda, até mesmo o perdão verdadeiro por uma falta grave. Independentemente do que seja, se é pouco perdão ou se é muito, é melhor que façamos já. Porque senão teremos de fazer depois. E depois dessa vida, acertar as contas no purgatório é muito mais dolorido. Se você não consegue perdoar alguém que te fez mal, que te decepcionou, etc., peça em oração para que Deus te ajude, mas não deixe de fazê-lo. Não deixe. O perdão não diz respeito ao outro, porque às vezes a gente relaciona o mérito do outro com o perdão que nós damos. Não, o perdão diz respeito a mim e a Deus. Eu perdoo porque eu quero estar em Deus e não porque o outro merece. Tem situações que o outro de fato não merece. E se o outro não merece, eu não devia perdoar. Mas o perdão não pode ter relação com o mérito do outro. Tem pessoas que de fato não merecem perdão. Mas nós perdoamos por quê? Porque nós amamos a Deus. Porque nós queremos o céu. Porque nós não queremos ficar presos nos átrios do céu. Nós queremos entrar e habitar em Deus eternamente. Hoje nós celebramos uma santa muito importante para a igreja, Santa Clara de Assis. Santa Clara foi fiel discípula de São Francisco de Assis e fundou com ele o ramo feminino dos franciscanos, que a segunda ordem, chamada Clarissas. Santa Clara exerceu o munus de mãe espiritual para aquelas que foram as Clarissas, muito mais do que o temor de uma superiora. A figura de Clara era uma figura de mãe, figura materna. Santa Clara carregou na sua vida enfermidades graves e por meio delas soube se santificar. Às vezes nós também não sabemos usar das coisas ruins para o nosso benefício. Mas não há nada de ruim do qual Deus não tire uma coisa boa.
Santa Clara, a mulher da Eucaristia, a mulher da oração e a mulher do perdão, da misericórdia. Peçamos hoje sua intercessão para que nós consigamos imitá-la. Força e coragem, meus queridos, uma quinta-feira cheia de Deus, de paz, de alegria, de misericórdia e de perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.